Fala, residente, tudo bem com vocês? Bom, seguindo o nosso vídeo de análise fundamentalista e análise on-chain, nesse vídeo, novamente, com o nosso amigo Ricardo Richter, a gente vai trazer dessa vez, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a análise on-chain em si. Então, seja muito bem-vindo novamente, Ricardo Richter. Beleza, Breno. Valeu mais uma vez aí. Beleza, todo mundo que tá vendo pra gente. Vamos hoje, né, pegar esse assunto aí, destrinchar pra galera a análise on-chain. E, cara, vamos chegar numa conclusão aí que eu sempre falo pra galera. A galera às vezes fica um pouco receosa comigo, mas é o seguinte: dá pra fazer trade com análise on-chain? Sim. Vamos chegar nesse ponto. Aí é bom, hein? Aí é bom, é. Legal. Então, para quem perdeu o nosso primeiro vídeo, no primeiro vídeo aqui que a gente fez com o Ricardo, a gente falou um pouquinho melhor sobre análise fundamentalista e como que a gente pode trazer essa análise fundamentalista para o mercado de criptomoedas. Quem perdeu, vou deixar um card aqui em cima para vocês irem lá assistir, primeiramente, esse vídeo. E no vídeo de hoje, a gente vai aprofundar nessa análise fundamentalista e falar propriamente da análise on-chain. Bom, Ricardo, o que é análise on-chain e para que ela serve? Cara, resumidamente, a análise on-chain é um método que a gente tem, né? Hoje a gente sabe que as blockchains, elas são bancos de dados, né? Quando a gente fala aí de Bitcoin, a gente sabe que o Bitcoin é um grande banco de dados descentralizado e público. Então, a análise on-chain nada mais é do que a gente olhar para os dados desses bancos de dados. Então, é claro que a gente observa compilados dessas informações, né? Muitas vezes a gente procura só por exemplo, só por um número específico de carteiras, só por uma idade específica de moedas. Como a gente tem aí a análise on-chain, esse banco de dados, né? A gente pode compilar essas informações através da interpretação desses indicadores. A gente tem aí várias informações valiosas que a gente consegue tirar para abrir e fechar posições, né? A análise on-chain, ela vai estar medindo aí, Breno, a partir desses indicadores, cara, o uso de uma rede, a adoção de uma rede, a segurança dela também, né? Então, isso vai muito além, assim, daqueles dados dos indicadores que a gente acaba vendo no TradingView, normalmente, né? Bandas de Bollinger, FIBO. A gente acaba não utilizando isso na análise on-chain. Na análise on-chain, a gente vai direto nos indicadores. Vou dar um exemplo simples que eu acho que o pessoal vai entender. Número de moedas que estão armazenados há mais de 10 anos. Moedas que não se movem há mais de 10 anos. Então, esse é um indicador de análise on-chain. Esse indicador mostra para a gente que os bitcoins estão ficando guardados. As pessoas estão guardando para o futuro. Então, a partir daí, a gente começa a criar convicção. Se o número de bitcoins, por exemplo, começar a cair muito, guardados há mais de 10 anos, a gente vai entender que significa que os investidores de longo prazo estão perdendo a confiança nesse ativo, diretamente. Então, esse é um exemplo simples que a gente pode usar aí do que é a análise on-chain, né? A gente realmente olhar os dados das blockchains e entender o que está rolando ali dentro, né? Além do que está acontecendo no mercado. Eu costumo dizer que a análise on-chain aí, Breno, ela não anula os eventos, não anula os eventos externos, né? Então, sei lá, por exemplo, a China baniu a mineração do Bitcoin. Cara, não há nada que se possa fazer. Isso vai ter um resultado direto. Exato, isso vai ter um resultado direto lá dentro da rede. E aí os dados on-chain é como se a gente olhasse a saúde desse paciente, mais ou menos assim, entendeu? Os indicadores da saúde, de como é que está essa rede. Ela é saudável, ela não é? Mais ou menos isso que a gente acaba fazendo, é o mesmo princípio da investigação profunda que a gente falou no vídeo anterior da análise fundamentalista, mas agora, né, especificamente olhando os dados, olhando os números e vendo os indicadores. Legal. E, Ricardo, quando a gente fala de análise on-chain, a gente está falando especificamente de Bitcoin, ou hoje a gente consegue fazer análise on-chain de alguma outra criptomoeda, de alguma outra rede, de alguma outra blockchain? Sim, conseguimos, tá? Conseguimos. Assim, hoje é importante também passar essa ideia para as pessoas que estão assistindo. Hoje a análise on-chain ela tem o seu foco no Bitcoin, justamente pela natureza descentralizada, pública da rede. Então, como esses dados eles são de fácil acesso, eles costumam ser muito mais confiáveis do que de outros projetos. Mas hoje, Breno, a gente tem análise on-chain, cara. Litecoin é uma moeda que tem muitos dados on-chain publicados, a própria Ethereum. A gente tem hoje até, assim, redes e tokens menores que já estão sendo incluídos aí por alguns portais, alguns sites aí de análise on-chain, que é uma área que está totalmente em expansão, porque existem algumas métricas que ainda estão sendo desenvolvidas. Então, isso é importante falar, né? Quando a gente consulta aí os analistas on-chain,
a gente vê que, cara, essa métrica ela é de 2020, ou essa métrica é de 2019, então ela é recente, muita coisa ainda vai surgir. E conforme o tempo for passando, a gente vai ver aí mais indicadores de análise on-chain cada vez mais especializando em outras criptomoedas além do Bitcoin. Mas hoje, né, hoje a nave mãe é o Bitcoin. Isso a gente vê até pelo Sim. próprio mercado. Legal. E no vídeo anterior, o Ricardo botou uma declaração polêmica. Ele disse que, na opinião dele, investir em Bitcoin era menos arriscado, até mesmo do que comprar uma ação na Bolsa de Valores. Ricardo Exato. Rister, justifique sua resposta. Cara, exatamente. Eu acho que é importante, assim, eu falo isso porque a gente faz aí esse estudo de análise fundamentalista e a gente tenta entender realmente a natureza dos ativos que a gente vai participar. Então, quando eu falo isso pensando em posições de longo prazo, tá? Quando eu vejo essas posições de longo prazo, para mim hoje é muito mais fácil entender os fundamentos do Bitcoin, da rede Bitcoin, justamente por essa acessibilidade de dados, do que de muitas empresas na Bolsa de Valores. Eu sei que por mais que existam empresas que façam análises, empresas que façam pesquisas das empresas que estão listadas lá na Bolsa, muitas vezes esses dados eles não são 100% transparentes. Né? A gente tem que lembrar que são dados centralizados e a gente não sabe exatamente se aquilo ali transmite a realidade do que aquele ativo. Quando eu falo Exemplo Bitcoin, clássico para a galera que conhece um pouco de mercado tradicional foi o caso da IRB, né, uma empresa brasileira, uma resseguradora, se eu não me engano, e que por muitos anos teve seus balanços alterados, né? Exatamente. Então, assim, algo que é fácil, e é justamente isso que você está falando, Breno, é muito fácil dessas empresas mentirem nesses relatórios e trazerem informações que não são verificadas, né? Na blockchain, não. A blockchain, ela não mente quando a gente fala de Bitcoin. Então, a gente consegue ver os dados de uma maneira muito mais transparente, muito mais acessível. Isso, para mim, cria um pouco mais de segurança. E se a gente expandir mais ainda essa ideia e levar ela mais ainda ao extremo e pensar no risco em relação ao sistema fiduciário como um todo e não só nos ativos dos papéis das empresas, e a gente pensar que as moedas fiduciárias podem ser falsificadas e os bitcoins não, aí a gente tem uma ampliação mais ainda dessa ideia de risco. Então, o que será que vale mais a pena? Acumular os reais, que podem ser facilmente falsificados, inclusive pelo próprio governo, né, com expansão de base monetária descontrolada, ou então Bitcoin que simplesmente não pode ser falsificado. Eu nunca vi um Bitcoin falsificado. Já viu, Breno, algum Bitcoin falsificado? Desconheço. Não existe. Então, eu vejo que essa noção de risco, ela está muito... É uma noção que eu criei, mas é muito lá na base, entendeu? Eu vejo que as empresas não têm dados transparentes, o sistema fiduciário tradicional também não tem dados transparentes, e com o Bitcoin a gente tem. A gente não tem isso com todas as criptomoedas. É importante a gente também ressaltar essa informação, né? Legal. Então, agora a gente vai começar a falar da análise on-chain. No caso aqui, a gente vai estar... Quando a gente estiver falando de análise on-chain, nesse caso, a gente vai estar falando de Bitcoin, né, Ricardo? A princípio. Cara, vamos estar falando de Bitcoin, tá? Vale também que o pessoal entenda o seguinte: alguns dos indicadores que a gente vai falar aqui também servem para outras criptomoedas. Eu, inclusive, compartilho a tela aqui e mostro pro pessoal também até onde dá para ver essas métricas e também quais são as outras criptomoedas que a gente tem aí de maneira gratuita, né? O pessoal que fala de análise on-chain usa muito o Glassnode, mas acaba que o Glassnode não é totalmente acessível, acaba sendo caro os planos. E aí eu acabo trazendo outros exemplos até para o pessoal ter aí, de maneira gratuita, acesso aos indicadores. Muito bom. Lembrando que o Ricardo também tem o canal dele aqui no YouTube, e lá ele traz um estudo mais aprofundado, traz slides, traz textos sobre essas análises, sobre o on-chain, né? Então sigam, se inscrevam no canal do Ricardo aqui no YouTube, sigam ele nas redes sociais, os links eu vou deixar aqui na descrição. Lembrando que tanto eu, Breno, Residente Cripto, quanto o Ricardo, somos embaixadores da FTX, a corretora que mais tem crescido no mundo. Link na descrição também para vocês abrirem a conta de vocês e vocês vão ganhar vantagens exclusivas abrindo a conta através desse link. Então bora lá. Quer compartilhar já a tela, Ricardo? Cara, eu vou botar aqui porque eu acho que é bastante... Eu acho que eu não consigo compartilhar aqui, Bruno. Acho que você tem que clicar aí. Aqui? Eu separei aqui, tá? Inclusive, tô preparando uma análise para sair hoje, tá? A última análise que eu fiz foi no dia 30, então, às vezes, eu acabo fazendo até mais de uma análise por semana, porque
Análise on-chain é uma coisa engraçada, Breno. Às vezes a gente tem alguns indicadores gritando lá que a gente precisa parar e falar do que está acontecendo, mas muitas vezes a gente passa semanas sem grandes coisas acontecerem e a gente está aí num momento que a blockchain está agitada e tem bastante coisa a gente falar. Cara, esse exemplo que eu botei aqui na tela, tá? Ele vem lá do Glassnode, é um gráfico que mostra aí o Purpose, tá? Esse é um ETF canadense de Bitcoins. Eu estou botando ele na tela pelo seguinte, a gente está aí, cara, no momento, quem está vendo lá o gráfico, onde eles adicionaram a maior quantidade de Bitcoins da história de uma única vez aí em 30 dias, né? Foi a maior compra, eles botaram quase 12 mil Bitcoins para dentro da sua carteira. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é uma baleia operando, né? É uma grande carteira, uma grande instituição, e grandes instituições não usam os indicadores simples, né? Grandes instituições verificam os dados de fundamentos dos mercados para abrir e fechar suas posições. E a gente viu aqui uma grande posição sendo aberta. Então, isso demonstra aí que o momento que a gente está dentro da blockchain do Bitcoin hoje, ela pode ser um momento bem interessante da gente realizar compras de mercado. Outro indicador que eu acho bastante interessante, esse aqui está um pouquinho menor, mas o pessoal consegue ver aí, dá pra ver. É a Lightning Network. Muito se fala dela, né, mas ela está crescendo aí, e isso para mim demonstra uma segurança da adoção aí do Bitcoin de uma maneira ainda mais numa outra camada, né, Breno? Um pouco mais avançado ainda. Então, mostra que a adoção está rolando, que está acontecendo. E assim, cara, para resumir para a galera, né, 2 sites que são fenomenais e são gratuitos e que as pessoas podem acessar, e que as pessoas podem usar essas informações. E aí, o que tem a ver o primeiro gráfico lá da Purpose com esses sites? Tem a ver que muitos indicadores que orientaram a compra ali daqueles caras, daquela baleia, estão aqui gratuito para a gente conseguir ver. Né? O pessoal fala muito aqui do Fear and Greed Index, né? aquele indicador que mostra ali o medo e a ganância do mercado. E quando a gente fala de análise fundamentalista, medo e ganância são palavras que estão sempre muito presentes, né? O ensinamento do Warren Buffett, apesar dele odiar o Bitcoin, dele não gostar do BTC, ele sempre fala, você deve inverter o sentimento do mercado. Então, quando o mercado estiver confiante, você deve estar medroso, e quando o mercado estiver medroso, você deve estar confiante. Então, aqui a gente compra ao som dos canhões e venda ao som dos violinos, né? Exatamente isso, né? Essa frase também é muito famosa, muito bacana e ilustra bastante a situação de todos os mercados, né? Vamos lembrar que esses ensinamentos e essa frase aí, né, Breno, vem lá do mercado tradicional, cara, não é nem cripto, né? E funciona aqui também. Então, é algo que a gente pode estar aprendendo com esses caras. Esse aqui é um indicador bastante interessante, né? Eu gosto de usar, gosto muito, tá, do Stock to Flow, eu separei lá até uma publicação especial para falar desse indicador, porque esse é um indicador muito famoso. E, cara, uma dica rápida para o pessoal, tá? O Stock to Flow, ele tem 2 variações. Ele tem a razão Stock to Flow e ele tem o cálculo de variação do modelo, tá? O cálculo de variação do modelo, eles chamam de deflection, né? Defleção. Essa linha embaixo aqui, ó. E aqui está uma coisa interessante. Muita gente publica aqui o gráfico colorido, né? Aqui a gente tem a linha ideal, né? Os dias para o halving, mas é aqui embaixo, Breno, que a gente realmente consegue ter uma noção do ciclo que está acontecendo no Bitcoin. Então, todas as vezes que a gente vê aqui esses pontos vermelhos acontecendo, são os momentos onde esse indicador Stock to Flow mostra que o Bitcoin está num valor acima do que ele deveria estar, tá? Em relação aí ao cálculo. E quando a gente tem a linha verde aqui, indica que é uma boa posição de compra, né? Acumulação. E aí a gente tem a baleia lá operando e trazendo isso à tona, né? Aqui a gente tem, né, on-chain metrics, então bacana também, MVRVZ Score. Gosto muito de usar esse indicador, tá? Junto com o Stock to Flow, porque a interpretação ela é simples e ela é bastante parecida, tá? Esse indicador ele é interessante, cara. Ele é interessante porque para quem quer começar na análise on-chain, eu indico você observar com carinho esse indicador, porque esse indicador ele traz uma quebra de paradigma para todos os analistas do mercado. Tá? Todos os analistas. A gente tem um vídeo sobre esse indicador aqui no canal do Resident Crypto. Vou deixar o link aqui em cima, para um cardzinho para vocês assistirem, onde eu explico qual que é a ideia por detrás do indicador, mas pode explicar aí, Ricardo, também para o pessoal entender um pouco melhor.
Cara, a diferença que a gente tem brutal, né, entre capitalização de mercado e mercado realizado, né? Então, o mercado realizado é basicamente o que a gente tem registrado na blockchain e a capitalização de mercado considera moedas perdidas. Esse indicador aqui divide um pelo outro, né? Cria aí uma fórmula, mas para a pessoa comum, entendeu? Que simplesmente quer usar para se orientar, a interpretação dele é muito simples, né? Quanto mais próximo dessa caixa vermelha aqui em cima, mais caro está o Bitcoin, né? E a gente pode ver aqui lá pela linha de preço. E o inverso aqui, a compra, né, na parte baixa. Então a gente vê o MVRBZ Score aí também fazendo uma baixa junto com o Stock to Flow e uma baleia aumentando suas posições. Então tem alguma coisa aí, com certeza, né? Isso aí. Tem alguma coisa E, aí. Cara, Ricardo, assistindo a tua aula, né, sobre análise on-chain, você coloca lá que a análise ela é dividida em 3 camadas. Seria isso mesmo? Só para o pessoal entender, explica um pouquinho melhor o que seria essa primeira camada, segunda camada e terceira camada. perfeito. Assim, mas o que acontece, né? A gente tem muitos indicadores on-chain. A gente tem muitas formas de separar os dados da blockchain e olhar eles, né? Então a Vou gente trazer aqui tem de aí, volta para ti. cara, a gente tem dezenas de indicadores, tá? Centenas de indicadores até. Então, quando a gente pensa, nossa, por onde começar, qual olhar, né? Muitos indicadores, essa divisão de camadas, nada mais são do que grupos, né? De falar, bom, esses indicadores aqui servem para a gente medir a segurança de uma rede, a adoção dela, o uso dela. Então, assim, um exemplo de indicadores aí de primeira camada, que mostram o uso e adoção, né? A gente vai ter aí número de endereços na rede, né? Número de transações na rede, porque são coisas diferentes, né? Endereço é uma coisa e transações é outra. Se eu tenho uma rede, por exemplo, com muitos endereços e poucas transações, a atividade econômica na rede é baixa. Então a gente volta para aquela questão: será que é fácil liquidar? Será que não é? Está aí um exemplo que a gente pode tomar. Outro indicador muito importante de primeira camada que mostra a segurança das redes: poder computacional, o famoso hash rate. Então, redes com hash rate elevado são naturalmente mais seguras quando a gente fala de prova de trabalho. Falando de Bitcoin, a gente está nas máximas do hash rate, não? Máximas. A gente está aí desde o banimento da China. Eu costumo brincar com os meus alunos o seguinte: depois que a China baniu o hash rate, ele levou um tombo, ele caiu, mas ele saiu dando grau. Levantou e saiu dando grau, porque, sinceramente, saiu de um fundo para ir batendo recorde atrás de recorde, né? All-time high atrás de all-time high. E isso mostra aí que a segurança, né, a confiança das pessoas na rede, investindo na mineração, pagando os altos custos, né? Então é interessante a gente olhar aí esses indicadores. Segunda camada, Breno, tá? Indicadores aí que olham mais para os endereços das pessoas. Então, na segunda camada, a gente olha para ainda mais profundamente para dentro da blockchain, vamos colocar assim. A gente vai começar a olhar as idades das moedas, né? Cara, moedas que estão armazenadas há muito tempo, moedas que estão armazenadas há pouco tempo. E aí eu trago uma informação que a gente consegue extrair na segunda camada, que é muito interessante, que é a natureza da rede Bitcoin e o fluxo de moedas, né? Da onde elas vêm para onde elas vão. Então, é natural quando a gente veja a idade dos Bitcoins transacionados, eles sejam moedas novas. Então, a gente vê aí que a atividade de mineração é muito cara, os mineradores acabam minerando e vendendo já para as corretoras as suas moedas recém-mineradas, né? Então, quando a gente vê uma oscilação, por exemplo, muitos bitcoins antigos na rede, algo está acontecendo, as pessoas estão perdendo a confiança na rede no longo prazo. E a terceira camada, cara, é a camada onde a gente tem ali a união dos dados on-chain com os dados do mercado. Tá? E aí a gente está falando de Stock to Flow, e a gente também está falando de MVRV, que a gente estava analisando aqui, que é uma camada de indicador mais direto, ela serve com uma base de cálculo, os indicadores criam uma base de cálculo, na verdade, matemático, para dizer se o Bitcoin está caro ou está barato naquele dia, naquele momento em que a gente está analisando. Então, quando a gente estava olhando o Stock to Flow ali e o MVRVZ, a gente estava olhando se o Bitcoin está caro ou barato no dia de hoje, entendeu? E olhando também a série histórica, a gente consegue compreender os ciclos que vem acontecendo. Eu gosto muito de utilizar os indicadores. Todas as camadas são importantes, tá? Eu acho que a gente começa... Se complementam, né? A gente começa a olhar para uma criptomoeda, para uma rede, a partir da primeira camada, tá? Eu vejo que cada camada adiciona um nível de segurança a mais.
Porque, assim, se a gente for abrir uma posição num projeto que já na primeira camada não tem hash rate suficiente ou não tem usuário suficiente, cara, não adianta eu ficar olhando, sinceramente, para as outras camadas se eu já não levei fé naquela primeira, entendeu? Sim. E aí tem mais alguma coisa para mostrar? Você mostrou, só recapitulando, pessoal. Então, o Ricardo acabou de falar das 3 camadas. Como que vocês vão ver sobre essas 3 camadas da análise on-chain? Através dos sites que o Ricardo está mostrando. O primeiro Isso. deles, Look into Bitcoin. Tá aqui, Esse segundo aí. tá aqui ele na tela Aí, ó, o novamente, primeiro o site. Bitcoin, para quem não pegou. Isso. E o segundo é o The Block Crypto, tá? Esse site também aqui ele é gratuito, então, até respondendo a tua pergunta anterior, aqui a gente tem on-chain de Ethereum, ó. Olha lá. Então, também estão disponíveis alguns dados da Ethereum aqui, e a gente tem até uma seção de DeFi, NFTs, e tem até métricas alternativas aqui, ó, Breno. Isso aqui, cara, por mais interessante que seja, isso aqui é importante para análise fundamentalista, tá? A gente vê aqui os momentos onde o volume de buscas do Bitcoin, ó, ele foi alto, e se a gente cruzar essas informações aqui com o preço do mercado, a gente vê que existe uma correlação positiva. Então, tem várias métricas que a gente pode olhar. Voltando aqui para o BTC, né? A gente estava falando agora dos indicadores, então aqui a gente já tem essas camadas, né? De indicadores, aqui a gente tem transações na rede Bitcoin, a gente tem número de endereços ativos, né? Na rede, o mês começou agora, ó, então tá bem baixinho o número, para a gente ver como as informações aqui estão atualizadas, a gente pode ter uma confiança a mais nela. E, cara, eu, assim, ó, em relação ao Glassnode, eu acho incrível, tá? A quantidade de informação que esses caras aqui do Block Crypto, eles acabam compilando. Outra coisa que é muito interessante nesse site é que ele é, na verdade, um agregador de conteúdo. Então, quando a gente olha aqui alguns gráficos, por exemplo, aqui, ó, transações na rede Bitcoin. Aqui ele mostra a fonte dele, ó. A gente tem Coinmetrics, que é outro site também importante on-chain. Aqui a gente já tem um dado que é do Glassnode, ó. Então, esse site ele se alimenta do próprio Glassnode para trazer algumas informações aqui na tela. Como ele é um agregador, a vantagem que ele tem é que ele vai trazer aí, ó, o hash rate que a gente brincou, ó, que caiu aqui, levou um tombo. O banimento da China, né? E aí levantou já dando grau, testando máximas aí, uma atrás da outra. E, cara, bastante legal a gente olhar aqui. Aqui a gente tem algumas métricas que são importantes, né? Lightning Network, que a gente falou ali, crescendo também, mostra a adoção aí, até o hash rate por pool de mineração também. Então, a gente consegue ter uma questão aí da ideia da distribuição das redes. E aqui, para a gente realmente conseguir entender o que a gente deve olhar e fazer trade, e informação para conseguir fazer um trade de sucesso, eu acho que compõe, Breno, também a observação das pessoas nos indicadores, tá? Eu sou um cara que eu tenho indicadores que eu olho e tem outros analistas on-chain que olham para outros indicadores. Então, isso vai também bastante de pessoa para pessoa. Quando a gente falou ali da terceira camada dos indicadores que são mais utilizados para fazer trade, a gente está falando ali da camada de indicadores que a gente viu ali no Look into Bitcoin. Então, se você está pensando em comprar Bitcoin numa estratégia de DCA aí, vale a pena olhar para o Stock to Flow e também para o MVRV, que está aqui, ó. Vale a pena você olhar para esses números. E se eles estiverem lá bem próximos aí, apontando os dois juntos momentos de compra, vale a pena, às vezes, você comprar um pouquinho mais. O inverso também é válido, entendeu? Daqui a pouco esses indicadores estão apontando que o Bitcoin está muito caro, vale a pena você comprar um pouquinho menos. E o que eu recomendo para as pessoas é olhar esses indicadores além dos indicadores do mercado e orientar, sim, as suas compras de DCA por aí, tá? Você vai ver que no longo prazo, esse acréscimo que você coloca aí com base na confiança dos indicadores, com a verificação deles, faz uma diferença bem grande no longo prazo. Então, aí que eu digo, dá para ter sucesso fazendo trade com análise on-chain? Dá. Se a gente usar esses dados a nosso favor aí, para fazer trade em Bitcoin, em Ethereum também é possível, tá? A gente só não vai ter o Stock to Flow para Ethereum, mas a gente tem MVRV para Ethereum também. A gente já consegue ter uma noção bem boa aí do que está acontecendo. E algo que as pessoas acabam não tendo muito acesso, porque Glassnode é caro, não é fácil a interpretação, mas a gente está dando
essa facilitada para o pessoal aqui com essas dicas aí desses indicadores que a gente falou aqui e também dos sites, né, Breno? Como que se busca essas informações de maneira gratuita na internet aí, ficou bem bacana, bem claro para o pessoal aí, né? Os links aqui, pessoal, todos na descrição dos sites que o Ricardo trouxe para a gente. Vou deixar aqui também um card em cima, o Ricardo acabou de falar sobre DCA. Para quem não sabe o que é DCA, eu fiz um vídeo, tem aqui no canal, para vocês entenderem um pouco melhor sobre essa estratégia de investimento, né? E já respondendo, então, a pergunta de milhões, é possível fazer trade com análise on-chain? Sim, né, Ricardo? Mas deixando bem claro que não é um day trade, é Sim, mais com um certeza. swing position trade, né? Com certeza, muito mais voltado para um swing trade, muito mais voltado para as posições de longo prazo, tá? Mas assim, é possível você fazer um day trade cruzando os indicadores, como a gente falou, os indicadores de terceira camada, que verificam no dia o preço da moeda, junto com o indicador de análise técnica, você pode usar a seu favor? Pode. Então, dá para fazer trade com análise on-chain? Dá. A resposta é essa. E é lógico, né, que a gente sempre tem que fazer esse disclaimer, sempre que a gente fala do mercado, a gente precisa dizer, a incerteza, ela é existente, a gente não consegue, por mais que a gente olhe todos os indicadores, por mais que a gente veja tudo que seja possível, a gente não consegue lidar com os fatores externos, né? Então, os riscos, eles são minimizados, mas eles não são anulados, eu acho que essa é a frase. Exato. E façam os estudos de vocês, as análises de vocês, lembrando que nada disso aqui é uma recomendação de investimentos, a gente está trazendo um compilado de informações de maneira educativa para que vocês tenham informação suficiente para começar nesse mercado. Ricardo, muito obrigado por essa enxurrada de informações. E para fechar o nosso vídeo, momento bola de cristal. Bora. Ricardo Richter, quanto que você acha que vai estar a cotação do Bitcoin no final desse ano, de 2022? Cara, assim, ó, eu vou tirar essa resposta aqui com base no que eu tenho visto, tá? Eu entendo que existem outros mecanismos de escassez no Bitcoin além do halving, ó, uma bomba aí pra galera, né? Então, por que eu entendo isso? Porque além do halving cortar pela metade a mineração, todos os dias a quantidade de Bitcoins adormecidos que não se movem há muito tempo aumenta. Então, existe outro mecanismo de escassez funcionando aí, que as pessoas muitas vezes não se dão conta. E eu vou te dizer, Breno, que eu acredito que o Bitcoin aí, para esse ano, a gente volte aí a testar $50 mil, alguma coisa nessa faixa. Eu acho que a gente ainda não está num momento 100% positivo, como a gente teve em outros momentos. Eu não sei se a gente vai testar o time high esse ano ainda, porque os fatores externos estão bastante complicados. Quando eu olho só para blockchain e quando eu acabo fazendo o trabalho de analista on-chain mesmo, o que eu vejo? Eu vejo uma blockchain muito positiva. Eu vejo uma blockchain com muito potencial para absorver valor no tempo. Então, a capacidade que o Bitcoin tem de segurar valor, realmente como se fosse uma esponja, sabe? Quando a gente joga água na esponja, ela absorve. A capacidade que a rede tem de absorver valor, ela é enorme. Ela cresceu de uma forma inesperada nos últimos tempos. Mas os eventos externos, eles são muito complicados. A gente tem aí aumento de juros, isso faz com que todo o mercado financeiro acabe sangrando um pouco, porque os investidores acabam pensando, nossa, se os governos estão pagando mais pelos juros, e os governos costumam pagar corretamente, não há por que assumir risco em outras posições. Então, isso faz com que os mercados sangrem. Por outro lado, a adoção cresce, a escassez de Bitcoin cresce, e eu acho que a gente está num período onde o Bitcoin está barato agora, e a gente tende a ver uma subida para o final do ano. Eu acho que $50 mil seria uma posição aí bastante pé no chão, pelo que a gente já viu o Bitcoin atingir. Então, esse é o meu momento bola de cristal, esse é meu chute aí, Breno, do que eu acredito que vai ser. É momento de plantar, né? Não é para o momento de colher. Cara, exatamente. Tá complicado, né? Tem vários fatores externos. Hoje o problema são os fatores externos, tá? A blockchain em si, ela tá linda, maravilhosa, super saudável, forte, poderosa, nunca teve tão poderosa, entendeu? Em questão de hash rate, em questão de número de endereços ativos, em questão de nodes, em questão de quantidade de endereços na Lightning Network. A gente nunca teve em patamares tão grandes. Então, tá tudo bem. Eu acredito que, assim,
apesar de tudo que está acontecendo no mundo, a gente vê aí guerra, a gente vê aumento do preço dos commodities, aumento do custo de energia, tudo isso acontecendo, e mesmo assim a gente ainda está nessa situação do Bitcoin. Então é algo muito positivo aí, o ativo provando cada vez mais a sua antifragilidade no mercado. Isso aí. Previsão próximo halving? Cara, previsão do próximo halving aí, vamos falar mais de 100 mil dólares, pelo menos, né? Eu, pelo menos, assim, eu não tenho a ideia de me desfazer dessas posições aí por menos de 100 mil dólares. Então, já fica aí uma posição. Isso aí. Ricardo, muito obrigado, meu amigo. Foi um prazer estar com você aqui nesses 2 últimos vídeos. A gente vai fazer mais conteúdo, com certeza, nos próximos meses, nos próximos anos, e vamos estar aqui falando de cripto, falando, educando e aprendendo também mais todo momento. Muito obrigado, meu amigo. Pessoal, compartilhem, curtam, comentem aqui, sigam o Ricardo nas redes sociais dele, se inscrevam no canal do Residente Cripto e do Ricardo, e é isso aí. Muito obrigado, meu amigo. Valeu, meu velhinho. Obrigadão, viu? Tamo junto aí, com certeza. Valeu, abraço. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.